Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast, desde quando a gente começou essa trajetória aí da J. Castro, tem por finalidade trazer para a nossa mesa de reuniões profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, nos seus negócios e assim sucessivamente. Hoje, mais uma vez, a gente está dessa forma, né, DJ? Hoje a gente está com a Jussara Dutra, que é diretora de pessoas, né, da Senior Sistemas, uma empresa super relevante aqui de Blumenau e de Santa Catarina e do Brasil, na verdade. Jussara, muito obrigado por ter você aqui, por ter aceito o nosso convite, por ter essa conversa aqui com a gente. Um grande prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer pelo convite, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Legal, Jussara. A gente sempre começa a nossa conversa tentando situar a audiência na trajetória profissional de quem está aqui conosco e ao mesmo tempo da empresa que esse profissional atua. Então eu queria que você começasse discorrendo, né, um pouco da sua história. Você comentou conosco em off que você está há 16 anos na Sênior, né? Sim. Mas certamente tem algo antes da Sênior, né? Então conta um pouco para nós, um pouco da história da Jussara até esse momento de chegar na Sênior e um pouco da Sênior propriamente dita. Muito bem, olha, gente, são 3 décadas de atuação em gestão de pessoas, né? Eu sou uma profissional da psicologia que acabou escolhendo gestão de pessoas por conta desse dinamismo todo que esse mundo traz, o mundo das organizações. Então, desde o 2º ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio na área. Ao me formar, tive a possibilidade já de começar em grandes empresas. Então, eu trabalhei numa empresa de varejo, que era a Mesbla, loja de departamento, uma empresa muito grande na época, fiquei lá uns 7 anos. Trabalhei também na Electrolux do Brasil, que é outra empresa na área corporativa, uma empresa muito, muito bacana, assim, com uma visão de gestão de pessoas, onde foi uma escola para mim, na primeira multinacional que eu trabalhei. Depois fui para o grupo HSBC também, que era recém-chegado no Brasil, onde eu tive a oportunidade de viver toda a mudança de cultura de uma empresa, comprando uma empresa brasileira, toda aquela transição. E do HSBC eu fiz uma trajetória um pouco diferente, né, que daí já começa a falar um pouco a meu respeito, que foi uma das perguntas que, né, sobre a minha trajetória. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu já tinha feito pós-graduação, já tinha feito 2 pós, mas eu queria um pouco mais de consistência no meu aprendizado. E aí saí do HSBC, fui para a Inglaterra fazer mestrado. Morei lá 1 ano e pouco, fui com mala e cuia, com a família, inclusive. Fiquei lá, terminei o mestrado, que foi em Psicologia de Negócios. Essa questão da mudança cultural que eu vivi lá no HSBC na época me trouxe muitas inquietações. E aí eu resolvi estudar um pouco mais o quanto a psicologia no ambiente das organizações tinha de impacto, principalmente as questões de mudança cultural. Fiquei um tempo lá, voltei para a consultoria e recebi um convite para trabalhar numa empresa de tecnologia em Blumenau, que estava crescendo, com planos de expansão. E eu fiquei encantada com as pessoas que eu encontrei na entrevista. E aí vim morar em Blumenau, trabalhar na Sênior, e estou lá há 16 anos. Tem sido um tempo de muito aprendizado, porque a gente, ao viver uma história como a da Sênior, né, que é uma empresa já de 35 anos, o ano passado, está indo pelo seu, completando 36 anos esse ano, a gente percebe assim o quanto a gestão de pessoas, os valores, a reputação de uma empresa construída, ela gera valor no seu entorno. Então, os mesmos elementos que me encantaram naquela época estão presentes na empresa de hoje e cada vez mais fortalecidos. A Sênior é uma empresa de software para gestão, mas ela tem ao longo dos anos também iniciado um forte crescimento que traz para nós grandes desafios, para que ela tenha novos pilares de crescimento para sustentar onde ela pretende chegar, não só no Brasil, mas também agora com foco na América Latina. Então, além dos pilares de gestão, com softwares para gestão, a Sênior também tem o pilar de financial, né, com fintech, com uma joint venture com o PTG, que é fantástica, que a gente está começando aí
a trabalhar para fazer, tornar realidade, né, para os nossos clientes, e também uma plataforma de tecnologia que gera soluções e muita produtividade para os nossos clientes. Então, eu estou na Sênior nesse tempo, trabalhando com gestão de pessoas, dentro de um propósito que é declarado, né, que é de potencializar pessoas e impulsionar negócios. Os negócios dos nossos clientes, as nossas pessoas levando o melhor para os nossos clientes. Então, esse é o nosso grande desafio, né? E é dentro disso que eu me encontro, né? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com grupos, com as organizações, com essa dinâmica toda. Esse é o meu mundo hoje. Há 16 anos esse é o meu mundo, né? Eu tive o privilégio também de viver a evolução da empresa, né? De uma empresa, quando eu entrei, faturava. Eu lembro quando a gente fez a primeira celebração de meta de 50 milhões, assim, ainda na antiga sede, né? Sim. Quando comemoramos 50 milhões. Hoje somos uma empresa que já, né, está batendo aí um faturamento bem expressivo, né? Fizemos um faturamento recorde. Esse ano a gente deve passar em 1 bilhão. Então, é uma jornada muito bonita, construída com aquisições. Foram mais de 28 empresas até o momento. Eu participei desde a primeira até agora. Então, é um crescimento orgânico, um crescimento também por aquisições e uma história de muita consistência, que eu acho que é isso que é o ponto principal aí dessa história, uma história de muita consistência. Jussara, fala um pouquinho pra gente desse processo. Uma empresa que em 16 anos cresceu 20 vezes de tamanho, né, de faturamento, com aquisições. Eu queria que você falasse 28 aquisições, né? Você tinha comentado, né? 28 aquisições nesse processo, então mais de uma aquisição por ano na média. Como é que é esse... porque uma coisa é a empresa sem nenhuma aquisição crescer no seu formato acelerado 20 vezes ao longo desse tempo. E a outra é com incorporações, são pessoas que vêm com outra cultura, com outra abordagem, com negócios que têm que ser conciliados e integrados no portfólio de negócios da corporação. Fala um pouquinho sobre esse processo e a tua experiência liderando essa conexão toda de seres humanos para cumprir da melhor maneira as suas atividades. A estratégia da Sênior desde o início foi de crescimento para ganhar mercado, né, e completar portfólio. Então, no início, as aquisições eram muito dentro dos canais de distribuição, que eram os canais que já falavam mais a cultura da empresa. Isso acabou nos ajudando a iniciar esse processo também no modelo de aprendizado, né? Então, desde o início foi formada uma equipe de fusões e aquisições e um grupo de integração, que é o grupo que a minha equipe faz parte. Nas primeiras eu estava à frente, né? Hoje a minha equipe participa a gente tem uma equipe que faz as integrações de negócio, mas existe uma máxima, assim, né? De que quando, e depois, assim, passando a questão desse aprendizado com os canais, a Sênior começou a buscar produtos complementares para as nossas soluções, para levar para os clientes. Então, quando você está falando de canais, você está falando de pessoas que já fazem parte do teu ecossistema. Então, o processo de aculturação é diferente. É mais fácil. Ele é mais fácil porque, por mais que ele seja um processo de integração de culturas, todos falam mais ou menos a mesma linguagem. Perfeito. Quando a gente vai para empresas que são complementares, que daí é decididamente outra cultura, existe um elemento que eu acho que é básico, né, para esse processo. Primeiro, que é o respeito com quem está vendo. Perfeito. E aí, isso tem a ver com o DNA da empresa, o DNA da Sênior, que é uma empresa muito voltada para pessoas. Quando a gente fala desse propósito ligado a potencializar pessoas e com isso levar os negócios a cada vez patamares de maior excelência, isso tem que ser vivido na prática. Então, ao identificar os elementos da cultura e as pessoas chaves do negócio e o nosso objetivo de trazer empresas para fazê-las crescer, né? A gente foi construindo um modo de fazer isso aonde as empresas vêm para ser um sucesso. Elas vêm para ser um sucesso junto conosco. E na medida em que a gente foi construindo esse modelo de integração, sempre com muito respeito, mas seguindo em frente, né? As pessoas também foram percebendo que elas crescem junto com essa nova história, né? Então, nós estávamos falando nos bastidores um pouco sobre reputação. A Sênior é uma empresa que basta olhar para quem passou a fazer parte do nosso ecossistema, que as empresas que foram adquiridas ao longo desses anos, como elas estão, como elas estavam, como elas estão, como estavam as pessoas que estavam lá naquela época, como elas estão hoje, muitas inclusive em posições executivas dentro da próprio grupo Sênior.
Então, a integração de negócio, para nós, é sempre um aprendizado. Fizemos 28. Toda abertura eu digo para a minha equipe, as nossas 28 nos habilitam a saber o que dá errado, mas ainda temos muito a aprender, porque a gente nunca tem certeza do que vai dar certo, né? Então, tudo tem que ser conduzido com muito respeito. Respeito por quem vem, respeito com os clientes em especial que vêm, né, que sustentam toda essa história. E a gente vai, né, tanto que já temos uma forma de fazer que nos dá mais caminho, né, dá mais certeza de que a gente está no caminho certo. Mas eu digo a você, cada empresa que vem é um aprendizado novo para nós. É bonito de ver, né? Porque isso torna mais divertido toda essa jornada, né? Eu acredito que seja realmente bem desafiador. As experiências que eu tenho de negócios com clientes quando adquiriram outras empresas, nem sempre é tão simples, né? Às vezes é traumático, né? Que nem você está comentando. Quem é adquirido, por vezes, se sente comprado, se sente, né, perdendo um pouco do poder. Percebo que talvez na área de tecnologia isso seja uma coisa, não vou dizer que mais suave, mas um pouco mais tranquila, porque quando está sendo adquirido uma empresa com a reputação da Senior, eu acho que isso ajuda muito, porque você está ascendendo, né, como empresa, né, você tinha um determinado tamanho, de repente você faz parte do grupo Senior, eu acho que isso é muito valioso. Quando é uma empresa num porte mais ou menos parecido, eu acho que isso tem um pouco mais de desgaste. A gente conversava aqui nos bastidores, e é legal até que a audiência saiba disso, que quando vocês foram para a sede nova, a sede vocês estão há 12 anos mais ou menos, a Senior tinha mais ou menos 600 colaboradores, né, que a gente comentou. Hoje você está falando de 2.800, 2.800, né? quase 3.000 colaboradores. Então, um crescimento também em contingente populacional dentro da empresa, né, pessoas muito grande. Acredito que seja um desafio fantástico, né? Para a área de gestão de pessoas, ter isso tudo muito organizado, tudo isso muito sistematizado, as pessoas felizes de estarem ali, né? Contente, né? Comemorando, né? Eu acompanhei uma festa, passei na frente, acho que era o dia do trabalho, né? Alguma coisa que vocês estavam fazendo, fizeram uma puta festa com banda e tudo mais ali na frente, que eu moro na rua do lado, né? Então passei, eu estava montando toda uma estrutura, eu acho isso extremamente interessante. Quais são os movimentos, né, que hoje uma empresa de tecnologia, e eu falo tecnologia porque a gente vê que esses movimentos voltados para o cuidado com o colaborador, ele é muito mais presente nas empresas de tecnologia do que em outros segmentos. É uma percepção, pelo menos que eu tenho, porque eu atuo muito com indústrias. O que tudo se faz necessário hoje para fazer, além de ser competente, faturamento elevado, que ninguém gosta de jogar em time que está perdendo. Sim. Né? Essa é a realidade. Para eu me tornar atrativo e as pessoas dizerem, cara, eu quero mandar meu currículo lá para a Senior. Existe um princípio básico, assim, né? As pessoas que a gente contrata, que a gente traz para dentro do nosso relacionamento, precisam ser pessoas que têm um alinhamento de valores, precisam ser boas pessoas. E elas precisam olhar para a empresa e perceber valor em vir fazer parte da empresa. Então, assim, nós temos um trabalho muito forte, a gente cuida muito desse DNA, dessa reputação que a empresa construiu, que vem lá dos seus fundadores, né? Nós, executivos, nós temos essa responsabilidade de manter aquilo que é o core, que é o diferencial dessa empresa, para que isso seja verdadeiro, para que isso seja genuíno. E para que atraia tantas pessoas boas quanto aquelas que a gente tem dentro da empresa. Parece meio romântico isso, Sim. mas na verdade isso é muito simples, né? Se você atrai pessoas boas e pessoas que veem valor, não precisa todo dia ficar provando o teu valor para elas. Perfeito. Então a gente precisa, e eu digo sempre isso para as lideranças, e digo isso também para as empresas que estão chegando e para os colaboradores que estão chegando, que a gente cuida das pessoas. Porque a gente quer ter as melhores pessoas dentro da Senior, porque as melhores pessoas atraem as outras melhores pessoas. Perfeito. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter pessoas que venham alinhadas. Se você traz pessoas que estão desalinhadas com os valores da empresa, o próprio time Acaba expurgando, né? acaba, não, sabe, a pessoa ela não se encaixa ali. Sim, fica inóspita, né? Ela fica perdida. Se a liderança não percebe, o próprio time, ele tem, quando a cultura é forte, o próprio time mostra, né? Então, é isso, a gente tem que trazer boas pessoas. E claro, né, a gente vive um momento de pleno emprego,
Hoje a Sênior é uma empresa que está no Brasil inteiro. A gente tem operações nas principais filiais do Brasil. A gente tem áreas de desenvolvimento em São Paulo também, forte. A gente tem também em Goiânia. A gente tem áreas de desenvolvimento em outros lugares. Não é só aqui em Blumenau. Mas a gente vive pleno emprego. Então, a gente compete por ambiente de trabalho também. Verdade. Então, as relações são muito importantes. Isso compõe o ambiente. E o ambiente de trabalho que as pessoas se sintam respeitadas, que elas queiram vir. É o né? conjunto todo, não é só o salário que a pessoa vai receber, né? É o conjunto todo, porque as pessoas passam muito tempo dentro do trabalho. E no nosso caso, né, porque a gente tem um tempo de empresa longo, né, as pessoas vêm e ficam na nossa relação, esse tem que ser um tempo de muito valor. Daí a gente não precisa todo dia provar valor. Ficar lembrando ele, né? Não, se você tem que ficar todo dia lembrando a pessoa por que ela está com você, E por que ela acenda precisa um continuar sinal. com você, né? Por que ela tem que estar com É um você? atrito desnecessário, né? Acenda um sinal amarelo que você Sim. tem um problema. Então, ao contratar, nós já temos que trazer pessoas que olhem pra gente e pensem assim: este é um lugar onde eu quero me conectar e eu quero construir minha história com eles. Tem um alinhamento. Tem um alinhamento, Sim. né? Então, acho que esse é um ponto importante para nós. Jussara, e queria que você falasse um pouco na alta gestão, você falou ali que, bom, a Sênior está em vários lugares, mas a alta gestão está concentrada aqui em Blumenau, certo? E você foi uma profissional que veio de fora para trabalhar em Blumenau, Verdade. na empresa de tecnologia. Depois desse tempo que você está aqui, como é que está hoje a situação? Vocês estão precisando contratar, quando é um caso de alta gestão, né? Sei lá, de gerência para cima ou diretoria para cima, continua sendo ainda, tem que importar talento, ou o nosso pool de talentos aqui regional está conseguindo dar conta de atender a demanda de uma empresa como a Sênior? Nós temos um desafio muito grande de desenvolver dentro de casa os talentos. Essa é a nossa missão. Isso é legal. Né? Então, hoje a gente tem, entre as lideranças que temos hoje, em torno de 70% são todas promovidas dentro da empresa. Nós queremos aumentar esse percentual, né? Mas existem momentos em que a gente ainda tem que buscar fora. É muito menos do que já foi no passado, né? Muito menos, mas às vezes a gente tem que buscar fora. Então hoje o nosso movimento maior não é nem na comunidade de Blumenau, mas é dentro da própria empresa. Principalmente considerando que com essas aquisições tem vindo muita gente boa, né? Sim, é verdade. Essa é a lógica, né? Isso é bom, né? Quando vem o cliente, vem o portfólio do cliente, da empresa adquirida, vem o mercado, vem a sua reputação e vem tanta gente boa. Aí vem profissional E querendo vem mostrar jogo para profissional você, né? que quando olha para Claro. nós, como empresa, como um grupo, e pensa, eu quero me desenvolver para fazer parte dessa história nova. Mostrar jogo. Então, entre os diretores de negócio, por exemplo, a gente já tem muitos executivos que já vieram das empresas adquiridas, já fazendo carreira e já chegando à diretoria de negócio. E na diretoria executiva, a gente contrata pouco de fora, né? Acho que de fora, vamos fazer, fora de Santa Catarina, é pouco, né? É muito pouco. Acho que veio um diretor recentemente que veio do Rio Grande do Sul. Os outros eram os catarinenses que estavam por aí, né? E o nosso presidente também, que já veio há 12 anos atrás, também que veio de fora do estado, né? Sara, eu queria até entrar num ponto, um ponto bastante interessante, que não faz muito tempo, eu escrevi um conteúdo junto com a minha assessoria de imprensa, né, que é a Trevo, que a Sabrina está aqui do lado, né, lá atrás, onde a gente falava muito e repercutiu bastante esse conteúdo. E eu adoraria que você dissesse que eu estou errado. Vamos ver se rola, né? Repercutiu muito esse conteúdo sobre o apagão das lideranças nas gerações mais jovens. Ou seja, a falta de interesse explícito de pessoas com menos de 30 anos de assumirem responsabilidades ou de assumirem cargos correlatos à liderança. Sequer de se preparar para, né? E a gente, quando escreveu esse conteúdo, considera um conteúdo relativamente polêmico, a gente viu muita gente validando isso. Como é que é hoje na Sênior? É lógico, quando você faz uma aquisição, como você acabou de falar, você vai trazer um time especializado de uma outra empresa, querendo mostrar performance para a equipe executiva da Sênior, até mesmo para ser, de repente, não correr o risco de ser desligado e tal. É uma jogada extremamente inteligente, diga-se de passagem. Mas quando a gente olha para a base, que nem você fala assim, hoje está errado essa leitura de que você, de repente,
passa por um momento de dificuldade de validação de líderes com as pessoas de menos de 30 anos, elas querendo ter uma carreira promissora sim, mas não desejando essa responsabilidade da liderança. Eu acho que tem um ponto importante aí, infelizmente eu não posso discordar no total com você, né? Poxa. Eu acho que esse é um contexto que a gente vive porque as pessoas têm muitas escolhas possíveis hoje. No passado, né? Nossa época não era e assim. no meu tempo, lá Eu atrás, né? Quando tudo começou, as pessoas tinham poucas escolhas e os caminhos eram muito claros. Sim, ou você ia para a liderança ou você ganhava menos. Hoje você pode ser um técnico altamente qualificado. Quantas lideranças foram promovidas porque era a única forma de carreira e que elas não tinham perfil de lideranças? Muitas. Causaram infelicidade para as suas equipes, Sem dúvida. causaram resultados pífios para as organizações e muitas vezes se perdeu um bom profissional porque era o único caminho possível. Inclusive um líder frustrado, né? Hoje existem tantas outras possibilidades de carreira, tanto numa carreira mais técnica, quanto uma carreira solo. Empreender ficou mais fácil para um profissional qualificado, porque ele pode oferecer o seu serviço as a service de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil, né? Qualquer profissional que tem um diferencial, ele se vende e vende seu trabalho de uma forma autônoma, com muito mais facilidade do que era no passado. Então eu diria que hoje o que a gente vive é que existem muitas opções, muitas escolhas. O nosso trabalho dentro da Sênior, primeiro, sempre a máxima, traz gente boa na base. A base tem que trazer gente boa. Perfeito. Gente boa, que veja valor, que se conecte, que queira fazer carreira. E aí nós temos que ter lideranças que saibam formar e identificar novos líderes. Então nós estamos sempre buscando que os líderes identifiquem, e na nossa universidade corporativa a gente criou uma trilha onde a gente convida as pessoas que têm curiosidade, Sim. querem conhecer o que é esse mundo da liderança, para elas virem conversar, né? Eu conversei com um grupo de pessoas que eram interessados em entender o que é liderança, né? Sobre sem forçar a barra, né? suave. Convite, né? Venha conhecer, né? E o objetivo era um pouco disso, assim, vamos desmistificar, venha entender, né? Então, existe um trabalho também dentro das organizações de despertar para esta possibilidade como um caminho feliz, né? Porque assim, como eles têm muitas escolhas, se o liderado não olha para o exercício da liderança como um caminho feliz, como um caminho bacana, por que ele vai querer ir para lá? Então a gente também precisa que os nossos líderes inspirem os seus colaboradores, mapeiem e entendam quais são os que ele precisa daí como líder despertar. E aí as empresas têm que ajudar direcionando o caminho, né? Porque com tantas escolhas, as pessoas podem se perder na sua busca. Né? Mas é interessante isso porque aí é uma métrica, as métricas, né? A métrica é talvez um nível de felicidade, um nível de conforto na liderança. E a liderança nem sempre rima com isso, né? Eu vou pegar meu exemplo. Eu me tornei com 26 anos, em São Paulo, diretor de criação de agência, atendendo contas grandes e era estresse. Mas era estresse que eu aceitava esse estresse, era estresse desejável para mim como profissional, porque parte era do o que eu jogo. ia fazer, era parte do jogo. Até o momento que não fez mais sentido eu sair daquele jogo, ok. Mas hoje realmente, não, isso vai talvez atrapalhar, vou ter que trabalhar 90 dias num projeto 15 horas por dia, ou isso aqui não vai dar, não vai funcionar, ou etc. Essa troca hoje está muito mais clara, né? Mas aí também isso pode ser uma zona de conforto no presente, que depois pode gerar problemas no futuro, se essa pessoa não se posicionar direito no mercado também. Então e aí não é um conflito de gerações, é questão de ênfase. Hoje acontece mais essa questão, porque eu tinha também amigos meus na época que não, direção é uma coisa que eu não quero, eu quero ficar aqui. Eu sou da criação. Da criação e tá tudo certo, tá tudo bem e vou render mais assim. Essa diferença de ênfase é importante e interessante. Mas não é conflito de geração, tá? Na realidade, a possibilidade de escolher, que nem a Jussara comentou, associada a uma necessidade, isso é uma leitura minha, tá? A necessidade de estar bem com tudo e com todos. A liderança em si,
ela vai trazer momentos. A Jussara está aí liderando equipes há muitos anos, a mesma coisa acontece comigo, né, há muitos anos. A liderança exige naturalmente que você se posicione em determinados momentos. Esse posicionamento, por mais suave que você seja, não é uma característica minha, sei disso, né? Mas por mais suave que você seja, vai causar animosidade com alguém, porque um posicionamento e uma decisão, ainda mais se ela for orientada para o resultado, orientada para os valores da companhia e assim sucessivamente, alguém, num primeiro momento, fica muito satisfeito e outros não necessariamente. Se hoje eu tenho uma necessidade latente de estar bem com tudo e com todos, isso atrelado aos movimentos digitais, isso atrelado às redes sociais e tudo mais, é difícil para mim, porque eu vou criar atrito com pessoas que eu gosto. Só que a liderança, em alguns momentos, ela tem um pouco disso. Não precisa ser algo exacerbado, mas ela tem, né? É mais ou menos isso, né? E aí a gente vê. Assim, ó, o que eu acredito, né? Primeiro, eu sou otimista em relação às novas gerações. Que bom. Porque tem pessoas incríveis que estão chegando, Eu desencarnadas, concordo com isso, também, que sabem o que querem, e sabe o que quer. Quero isso, não quero aquilo. Tudo bem. Tá tudo certo. É melhor assim, que as pessoas tenham clareza do que elas querem. Do que a gente, enquanto organização, às vezes investir muito tempo tentando fazer com que as pessoas mudem aquilo que é do seu propósito de vida. Vai procurar uma empresa que seja Exato. dela e tá tudo certo. Tá tudo certo. Dentro das organizações tem lugar para quem quer só ser feliz trabalhando, fazendo o seu melhor naquilo que já faz. E isso é maravilhoso, porque a gente acaba tendo profissionais ímpares, diferenciados, porque ele é muito feliz fazendo o que ele faz e faz. Todas as empresas precisam de muita gente assim. Sim. Né? Tem pessoas que vão querer fazer uma carreira solo, vão querer ser um especialista dentro da empresa. Eu quero ser a referência dentro deste assunto. Eu não quero liderar pessoas, eu quero liderar temas, processos. Perfeito. Trabalhar não quero ter uma hierarquia, eu quero ter uma autoridade pelo conhecimento. Sim, perfeito. Também é maravilhoso as empresas de tecnologia como a nosso caso, que lidamos com dados e com informações e com alto nível de exigência de evolução da tecnologia, como acontece para os nossos clientes, nós precisamos cada vez de especialistas mais preparados, com conhecimento mais profundo. E vai ter pessoas que olham para a liderança e precisam se experimentar, entender se aquela é a sua praia. Porque a liderança ela precisa ser algo intencional. Ela precisa ser intencional. O que acontece em relação... A liderança é intencional. Eu quero ser líder, eu vou me preparar para... Perfeito. Porque eu quero. Eu gosto. Eu gosto de obter resultados através dos outros. Porque o exercício da liderança é isso, né? Eu lembro quando eu deixei de ser analista muitos anos atrás e passei a ser gerente, a dificuldade de você não poder pôr a mão na massa para fazer. Você tem que convencer as pessoas, explicar, dar o propósito, confiar, delegar. Então, é um exercício de transição que precisa ser construído. E por isso que eu sempre digo, a liderança é intencional. Tu tem que querer e você tem que passar por isso como você passa para aprender tantas outras coisas na sua vida. Você aprende também a ser líder, porque você quer, né? Então, acho que as empresas têm um trabalho muito forte com os seus próprios líderes, de que eles sejam líderes, formadores, identificadores de novas lideranças. E que construam uma visão positiva sobre o que é esse exercício da liderança. Porque ninguém quer ir para um lugar ruim, né? Sim. Se eu tenho um líder pesado, que reclama todo dia, esse tipo de liderança, ele não vai formar lideranças. Então, nós temos um acompanhamento, um trabalho muito forte com os nossos líderes. Eu sempre brinco quando a gente recebe essas novas empresas, né? Eu digo assim, ó, a gente vai apoiar vocês, a gente vai ser líder da sênior, assim, tem muita coisa para fazer, sabe? A gente conta com vocês porque tem muita coisa para fazer. Tu tem que dar feedback, tem uma quantidade de feedback, você tem que fazer acompanhamento, tem que fazer avaliação de desempenho, a tua equipe vai te avaliar, tu vai ter avaliação de clima todo mês. A gente faz avaliação de clima todo mês. Caramba. Todo mês, também a gente tem a melhor ferramenta do mercado para isso, né? Todo mês. Não, porque todo mês a gente monitora. E a gente monitora e a gente olha. As equipes, a gente olha e presta contas para a organização. O que está acontecendo naquela unidade, naquele lugar? Nós temos que conversar sobre isso.
Porque uma liderança que está com uma dificuldade, a dificuldade é dela, é da tarefa, qual é o problema que está tendo lá? Nem sempre o problema é o líder, mas ele representa aquele resultado frente à organização. Então, nós temos um cuidado muito grande com as nossas lideranças. A Sênior, ela está, acho que 7 anos consecutivos entre as melhores para se trabalhar. Ela está entre as melhores Santa Catarina desde sempre. E faz 2 anos que a gente está entre as melhores Brasil no ranking geral. Legal. E também ficamos sempre bem posicionados no ranking de TI. Mas o mais importante para nós é a nossa medição interna, que é quando a gente monitora no mês, porque a gente é uma vez por ano, né? Eu digo assim, ó, tem coisa que é foto, tem coisa que é filme. Perfeito. Né? A nossa medição de clima, ela é um filme, eu consigo ir ajustando ao longo do tempo. Então, a gente precisa fornecer para essa nova geração uma visão otimista do que é ser líder. Porque você como líder, e é isso que eu falo quando as pessoas vêm conversar comigo sobre carreira, né? Tu consegue chegar muito mais longe, porque você tem muita gente boa indo para o mesmo lugar que você, com você. E você consegue exercer uma influência real sobre os resultados. Você passa a ser também vidraça, obviamente. Entendi. Mas a tua capacidade de influenciar e você se realizar pelo sucesso do teu time, pelos resultados do teu time, isso é muito, muito, muito prazeroso. Mas tem uma jornada. Sim. Então, a gente precisa de líderes, formadores de líderes. Perfeito. Porque nessa geração tem muita gente boa, inquieta, crítica. Eu sou muito otimista com essa nova geração. Acho só que, por ter muita opção, a gente tem que ajudá-los a não se perder nas opções. Seja ela qual for. Direcionar todo esse potencial num caminho mais correto, né? Porque tem que várias, faça sentido para eles. Tem muitas opções boas. Sim. E o importante é que ele vá para um caminho que ninguém tem que empurrar ele, né? Fica uma relação clara. Eu sei o que eu vou esperar aqui, eu vou direcionar o meu potencial para isso e vou fazer acontecer. Que essa escolha o conecte de tal forma que ele vá com autonomia, com energia, que ele busque, né? Porque isso também, eu costumo dizer, gente, ninguém tem tempo aqui para empurrar ninguém. Sim. Então, assim, se você tem que convencer o colaborador por que ele está ali, por que ele tem que ficar, tá tudo errado. Sim. Tá errado, é muito trabalho isso, dá muito trabalho, não dá? Ninguém tem tempo para isso. Sim. Traz gente que veja valor e não perca o seu valor, que daí é o trabalho da empresa. Porque tudo que a gente faz tem que ser muito consistente nesses tempos. No passado, onde as coisas não eram tão expostas, as empresas, às vezes, elas tinham um discurso, a gente falava a diferença entre teoria e prática, né? Sim. Isso não Faça o que eu digo, É que mas não faça o que eu faço. existia não uma faz ruptura sentido. na formação, né, no passado. Existe Você uma não sabia distância, exatamente né? uma distância, né, cara? Hoje, em tempo real, a gente diz que reputação é construída de dentro para fora. E ela só se sustenta de dentro para fora. Sim. Então, uma liderança, quando a gente diz assim, não precisa cuidar das suas lideranças para que a gente consiga atrair novas lideranças e boas pessoas, é porque são essas pessoas que vão desenvolver a melhor tecnologia para trazer produtividade, para, com a nossa tecnologia, impulsionar o negócio do cliente, porque ele vai conseguir ter menos problema de mão de obra, porque ele vai fazer com que as suas pessoas sejam possam usar mais a inteligência, menos o braço. Sim. Então, são as nossas boas pessoas que vão fazer isso. Então, nós temos que ter um ambiente que traga pessoas que queiram colocar o seu talento a serviço do cliente. Isso é o barato da história, né? Porque esse é o âmago do que traz, o que já vai gerar as pessoas que são o âmago de gerar valor de marca no mercado, né? É dali que nasce tudo, né? É dali que nasce tudo. As pessoas têm orgulho de fazer o seu melhor, porque lá aquele cliente resolveu um problemão de negócio com uma solução da qual ele fez parte. Né? Esse é o nosso caminho. Isso a partir do alinhamento de propósitos e trazendo outro conceito de marca também, é o posicionamento, né? A saber muito bem o que a pessoa é e o que ela não é e para onde ela quer ir, como ela vai chegar lá. Exato. A gente trabalha, assim, alguns aspectos da nossa cultura. O foco do cliente é uma busca contínua para nós. A gente precisa que os nossos colaboradores, porque a gente não tem um produto físico, né? Não temos um produto físico. Então ele precisa pensar em como resolver os problemas de negócio do cliente com as nossas soluções e perceber o quanto ele leva de valor para aquele cliente.
né? Nós somos clientes dos nossos clientes também, dos nossos clientes, mas essa conexão ela precisa ser feita para gerar esse orgulho, esse senso de responsabilidade e um propósito de fazer parte disso, né? Jussara, uma coisa que eu acho que é bem importante agora, já que você entrou no assunto de cliente, é a questão da comunicação, né? Eu acho que a comunicação hoje ela impacta inclusive no clima organizacional diretamente, né? Porque se você tem rupturas no processo de comunicação interno dentro da organização é sempre muito complexo. Como é que a gente consegue ter uma comunicação de qualidade numa empresa tão grande como a Sênior, com tantos profissionais, com tantas, vamos dizer assim, empresas fazendo parte do processo, garantir essa comunicação também, por vezes, ela é muito importante junto ao cliente, né? O que faz um cliente validar um sistema da Sênior, muitas vezes, não é a qualidade do sistema, a operacionalidade do sistema, a performance do sistema, que todos nós sabemos, acho que o Brasil todo sabe, que é inquestionável. É todo o processo de implantação, treinamento, conversa, tratativa nos momentos de alguns conflitos e problemas que vão surgir, é natural, né? Então, assim, como eu me comunico, profissional da frente, né, de implantação do sistema, tem um impacto direto na satisfação desse cliente. Concorda com isso? Total. Porque se a minha comunicação ela é deficitária, né, eu não chamo ele de DJ, chamo ele de usuário, né, eu tenho um ranço disso danado, né, chamo ele de usuário, chamo ele de não sei o que e tal, não trato ele de uma maneira agradável e aprazível, personalizada, não entendo a dificuldade dele. Talvez eu coloque uma barreira e uma rejeição do DJ com relação à solução que eu estou trazendo, Sim. que é maravilhosa. Mas ele tem dificuldade, de repente, e eu estou tratando ele com uma frieza. Como é que hoje vocês, dentro da gestão de pessoas, trabalham, né, seja com treinamento, com a própria universidade da Sênior, né, academia, enfim, para melhorar essa questão da comunicação, que é algo vital hoje, pelo menos eu vejo dessa forma. Sim, e é um processo contínuo, né? O ano passado a gente ainda fez colocou mais um elemento da comunicação, né, nas nossas práticas, né? A gente tem desde rede social interna, que é nossa, nós temos uma rede social interna, né, que as pessoas têm autonomia para colocar suas questões ali também, participar, discutir, que a gente dá voz para as pessoas, né, através dessa autonomia. Então a gente tem uma rede social interna, que é o nosso social, postam fotos, posta a visita do cliente. Eu estava vindo agora, daí tinha lá uma visita de cliente, a equipe toda fechando um contrato, tirando foto, todo mundo curtindo. Então, que traz a realidade das pontas para compartilhar com todas. Humaniza, né? Então, a gente tem rede social corporativa. Sim, a gente também tem em alguns lugares comunicação visual. Nós acreditamos que a comunicação visual ela tem um impacto. Então, mensagens que são mensagens perenes, a gente está sempre colocando, inclusive, ainda gostamos do elevador, Legal. Tem coisas que humaniza o ambiente, então a gente também usa elevador. Então, a comunicação visual, para nós, ela tem que refletir em todas as nossas unidades quem é a Sênior, em todas as nossas filiais. Quem entra num lugar, quem entra no outro lugar, em qualquer lugar da Sênior, seja em que lugar do Brasil for, ela tem que se sentir que ela está falando, está ouvindo a informação da mesma forma. Então, a gente cuida com a questão da comunicação visual, a gente tem a comunicação através do social, mas a gente também procura humanizar muito esta relação. Então, nós temos a comunicação formal, corporativa, temos uma área de comunicação corporativa, a gente tem momentos com o presidente, com toda a organização. Legal. Então, antes ele era mensal, agora como a gente é uma empresa listada, a gente tem alguns protocolos aí para seguir, né? Mas antes o presidente falava todos os meses dos nossos resultados, né? Antes era presencial e era transmitido, agora ela é toda online, porque aí com a pandemia, com o nosso crescimento, também não faz sentido usar o presencial, então ela é toda online. E a gente faz a cada 3 meses uma conversa onde o presidente conta dos nossos resultados e o quanto a gente evoluiu no planejamento estratégico previsto das nossas ações, os fatos mais relevantes daquele período, daquele trimestre, e abre para perguntas, qualquer pergunta. Isso é maravilhoso. E o que ele não consegue responder naquele momento, depois a gente responde para as pessoas. Então, a gente procura criar momentos de comunicação direta. Ótimo. Nós, diretores, temos os nossos rituais de gestão, onde a gente tem reuniões com todas as nossas equipes. As minhas são a cada 2 meses, tem uns que fazem a cada 3 meses, onde a gente tem um que faz mensal, dependendo do tamanho do time.
onde a gente abre para perguntas e está frente a frente, levando uma mensagem da organização. Então, tem aqueles mecanismos de comunicação que são os formais. E-mail, tem o nosso social, tem os murais da organização. A gente tem um grupinho do WhatsApp para coisas bem corporativas, para comunicações rápidas. E tem aquele momento em que a gente precisa estruturar a comunicação e ela tem que chegar de uma forma oficial e dar oportunidade para todos fazerem perguntas, esclarecerem dúvidas, né? Porque essa história de portas abertas e cara fechada, né, ela se constrói com a distância. E um grande desafio para nós é estar num lugar onde às vezes a gente vai ver, tem pessoas que talvez nunca fisicamente nos encontrem. Sim. Né? Hoje, pensa, a gente tem pessoas no Brasil inteiro. Pode ser que tenham pessoas que fisicamente não nos encontram. Então, a gente também constrói vídeos na universidade corporativa para o onboarding, onde os diretores se apresentam. Sim. A gente tem encontro com o presidente, que daí são pequenos grupos. Então, além da live, o nosso presidente tem períodos em que ele abre, né, a gente, através da universidade corporativa, café com o presidente. A pessoa vai lá, virtual agora, né? De vez em quando a gente faz presencial. Às vezes, quando ele viaja para as filiais, a gente aproveita para fazer presencial. Tudo isso é para que as mensagens, não só a informação, porque a informação a gente passa de várias formas, né? Mas a comunicação corporativa, aquilo que faz sentido para nós, possa ser passado de uma forma mais genuína, mais inteira, né? E isso tem que ser personalizado. Que gera atitude, absorção do conceito e atitude, né? Mudança de atitude e evolução. E que reforça a confiança, Sim. né? Quando eu escuto do presidente uma informação, isso me autoriza. Sim. Quando eu estou no meu dia a dia e alguém faz alguma coisa que está em desacordo com com a diretriz da empresa, eu digo, mas você não viu lá a live do presidente? Sim, é isso. Mas... Você não viu? Vai lá na universidade, você não assistiu? Vai lá ver. Não foi isso que ele disse. Então a gente meio que autoriza as pessoas a entender o nosso planejamento estratégico e se integrar nele como parte dessa construção. A Sênior sempre foi muito transparente, né? Muito. Antes dessa coisa toda da transparência e tal, a gente já tinha os resultados. Eu estou na empresa há 16 anos. Os resultados da empresa são publicados mensalmente desde que eu estou lá. Receita, tudo, né? Então, não é porque agora isso está na moda, transparência, não, porque isso era um dos valores da empresa. Então, das pessoas entenderem o momento que a empresa está vivendo, para todos os contextos. Inclusive, quando em algum momento é preciso tomar alguma decisão de apertar o cinto, cuidar com despesa. A gente precisa que as pessoas se sintam parte, e elas só vão se sentir parte se elas entenderem o que está acontecendo. Muito mais fácil as pessoas compreender, a partir da compreensão, gerar essa ação. Eu não consigo participar do que eu não entendo. Sim, perfeito. Né? Jussara, eu queria pivotar a nossa conversa. A gente fala aqui sempre no podcast sobre inovação, tendências, o que está acontecendo na área. E na gestão humana, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, né? Que é utilizada hoje pelas áreas de RH, de gestão humana, enfim, na seleção dos candidatos, e que também as pessoas descobriram que podem usar para embelezar os seus currículos, né, e fazer para ter melhor chance, inclusive. A gente está chegando num momento em que inteligência artificial está conversando com inteligência artificial praticamente, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje, perspectivas desse mercado e se tudo acaba tendo que ser resolvido na entrevista presencial mesmo, ou na entrevista frente a frente, para tentar resolver esse embelezamento do currículo, que é um fato hoje em dia. Assim, a inteligência artificial veio para ficar. Ela é um aliado, ela faz parte do trabalho. A gente não adianta, que nem não querer usar calculadora. A gente estava brincando lá essa semana, as pessoas assim, não, eu não queria usar calculadora, quero continuar fazendo conta no Abaco. Nem sei se as pessoas sabem o que é um Abaco. Abaco ou no papel, né? Não quero usar calculadora. Quando eu dei a calculadora, nossa, essa foi mais longe do que o Abaco. Então, a inteligência artificial veio para ficar, né? Eu acredito, né? Nós temos procurado incorporar isso na nossa prática sempre com cuidado, com ética, né? Com cuidado, porque a gente, do outro lado tem pessoas, então a gente tem um cuidado muito grande com tudo que a gente faz, porque a inteligência artificial ela precisa trazer inteligência
né? Apoiar o processo de decisão, mas a decisão ela é do ser humano, né? Inclusive quem parametriza, quem configura é o Sim. ser humano, né? Eu sempre brinco que por trás da inteligência artificial tem muita inteligência humana, né? Então ela veio para ficar. Acredito que a entrevista vai continuar tendo um papel muito importante nesse processo. Seja presencial ou Seja online. presencial ou online, ela vai continuar tendo um papel importante. A gente vai precisando preparar cada vez mais os nossos líderes para entender como é que esse processo da entrevista ele vai ser sempre o diferencial. Perfeito. Porque no final do dia é uma pessoa com a outra pessoa. Porque é com uma pessoa com outra pessoa, com várias pessoas que vão trabalhar, né? Então a inteligência artificial ela pode ajudar de várias formas. Hoje a Sênior tem nas soluções embarcadas várias possibilidades, desde criar descrição de cargo, ajudar a compor todas as perguntas para a entrevista. Tem muitas possibilidades que a gente desenvolve para ajudar os nossos clientes. E por parte do processo de tomada de decisão, o que a gente precisa é queimar aquelas etapas que são as etapas que não geram valor. Então, as etapas do processo seletivo, que são etapas muito operacionais, elas podem ter o tempo encurtado, desde que ambas as pontas tenham muita clareza do que querem. A entrevista, para mim, ela continuará sendo o divisor de águas do processo. Porque você pode inventar qualquer coisa no teu currículo, mas eu quero ver você sustentar Durante uma hora de entrevista bem feita, com coisas que você não viveu, tu não tem como contar. Então as empresas também vão aprendendo a evoluir com o seu processo seletivo e ter a inteligência artificial como uma grande aliada para trazer produtividade, né? Que acho que é o nosso um grande objetivo, trazer produtividade, trazer mais eficácia, o quanto as empresas encurtam o tempo para suas próprias equipes com o custo. Nós que temos um custo Brasil, né? A gente olha o nosso momento hoje, né? A gente tem apagão de talentos, ainda se fala, né? Apagão de talentos, um grande número de setores, e a gente tem um custo de mão de obra cada vez mais alto. Então nós temos um espaço para o uso da inteligência artificial no recrutamento e seleção muito grande, para melhorar o processo seletivo. E esse é um caminho que a gente está trilhando, inclusive como empresa. A Sênior tem uma solução muito legal de estar cada vez melhorando aí nesse processo. Lembrando que por trás de tudo tem que ter pessoas que saibam configurar, saibam deixar a inteligência artificial realmente inteligente e alinhada com aquilo que a empresa pretende buscar. Mas é um caminho sem volta. Ser humano mais máquina é a soma que faz sentido. É o que faz sentido, porque a inteligência artificial ela vem para colocar luz e dar mais luz para a inteligência das pessoas, para elas ficarem livres para serem mais inteligentes. Naquilo que pode ser tratado pelo seu assistente virtual, tu fica livre para aquilo Sim, que ninguém pode fazer por você, né? E essa é a lógica, né? Que os recrutadores tenham mais tempo para fazer as melhores entrevistas, as mais completas, aquelas que podem gerar uma percepção não só das competências, dos resultados, mas também dos valores dessas pessoas para a organização. Não, concordo com essa visão, e positiva e é importante, mas por outro lado a gente tem que ter cuidado também para não virar muleta para facilitar o processo totalmente para quem tem preguiça de fazer o processo da maneira correta para realizar a melhor entrevista lá na ponta, né? É a lógica da ferramenta, né? A mesma ferramenta que salva Sim. pode ser a ferramenta Perfeito? que mata. Perfeito. Por trás de tudo tem que ter a decisão do ser humano de usar aquilo que está a seu dispor de uma forma muito ética e para gerar valor. Sim. Esse é o dilema da evolução, né? O dilema da evolução é sempre esse. Toda vez que chega alguma coisa muito nova, tem os dois lados da história. A questão da inteligência artificial, a questão de tudo que o mundo de tecnologia está trazendo, como a possibilidade da gente usar o RPA dentro das empresas, da gente usar dados, da gente usar analytics, todo esse mundo de possibilidades de gerar informação, essa informação ser preditiva, ela te orientar para uma decisão, para um caminho futuro, ele tem que liberar o potencial humano para fazer coisas que gerem mais valor.
Uhum. E as empresas têm que, eu acho que é importante aqui, um caso de melhores práticas, como o da Sênior, que é um bom exemplo de usar da melhor maneira a tecnologia, porque o que está acontecendo também? Tem sim empresas que estão usando da maneira errada e usando como muleta e prejudicando o processo eventualmente. Isso acaba prejudicando a percepção de valor de marca, Da própria empresa. marca, empregadora, A né? reputação, né? A reputação da marca empregadora acaba sendo prejudicada por más práticas feitas utilizando de maneira incorreta a tecnologia que tem tanto potencial. Isso, porque a tecnologia é ferramenta a serviço de um ser humano. Sim, sim. E aí é a mesma coisa que a gente estava conversando sobre qualquer ferramenta. Né? O carro salva, te leva para todo lugar, mas ele também. A decisão é de quem está operando o carro. Sim. Então a gente só tem que sair desse dilema de que a tecnologia por si só ela só tem valor na medida em que quem a utiliza usa para gerar valor. Sim. E para resolver problemas reais de negócio, não para criar problemas. As marcas e os né? gestores têm que ficar muito atentos com isso para Tem que gerar ficar valor de atentos verdade. por isso. Então nós temos um cuidado muito grande dentro da empresa e também nas nossas soluções, para que quando a gente leve as nossas soluções, a gente também leve conhecimento para os nossos clientes. Né? A gente agora está no movimento Brasil inteiro para falar um pouco de tendência, fala dos nossos alertas. E a gente precisa levar conhecimento, porque também é parte da nossa responsabilidade preparar esse mercado para a tecnologia que a gente está trazendo. Né? Então nós também temos que ter essa responsabilidade. Né? Sara, já que você começou a falar de pessoas, para nós é bem importante, falamos de seleção e tal, entender qual é o perfil do profissional que você busca, né? Ou seja, aquela pessoa que estaria alinhada com uma série de características que para a Jussara são primordiais, fundamentais, o que a gente costuma utilizar aqui na nomenclatura, né, de novo hunter, né? Esse profissional alinhado com as características de cada empresa e de cada diretor, de cada gestor. Quem é o novo hunter para a Jussara? A Jussara fosse buscar captar no mercado usando inteligência artificial ou não? Usando bem. Bem, pro bem. Usando para o bem, né? Usando para gerar valor. O novo profissional do mercado, primeiro ele não pode ser para uma pessoa, ele tem que ser para a organização. Legal. Cada vez mais a gente tem que descolar de que a gente está trazendo alguém para uma cadeira, a gente está trazendo alguém para uma jornada, porque as cadeiras mudam. A gente tem que trazer pessoas que tenham na sua bagagem condição de vir construir uma história dentro da organização, que sejam inquietas, que tenham inquietas, porque a inquietude vai tirá-las do quentinho periodicamente. Legal. Né? Porque nós somos uma empresa que se transforma muito. Se as pessoas vêm mirando uma cadeira, daqui a pouco aquela cadeira não existe, já é outra cadeira, aquela cadeira virou uma cadeira maior, virou uma... Nós precisamos de pessoas inquietas, que queiram estar sempre aprendendo, sempre olhando para o futuro, e que venham, inclusive, nos provocar. Né? Eu adoro quando as pessoas discutem comigo, assim, às vezes as pessoas, independente de qual é a tua posição, quando alguém traz um ponto que tu não viu, isso é bárbaro. Sim. Então nós precisamos de pessoas que tragam coisas que a gente não viu, tragam novos olhares. Né? Entre aspas, atrevidas que nesse sejam sentido. inquietas, que tragam aquela... Não é a provocação pela provocação, Sim. mas que se atrevam, mais do que se atrevam, né? Sejam protagonistas. Legal. A gente usa muito essa palavra, né? Que elas sejam protagonistas da sua carreira, que ela olhe para a empresa e diga, eu estou entrando por aqui, essa é a minha porta de entrada. Mas eu tenho todo esse mundão aqui para circular. E eu quero ir para lá, para isso eu vou me preparar para lá. Eu quero ir para lá, então eu quero me preparar para ir naquele lugar. E que tenham essa disposição de estar sempre aprendendo. Né? Se nós somos uma empresa que trabalha com alta tecnologia e soluções que vão resolver problemas dos nossos clientes, o tipo de profissional que a gente precisa ter, e que não é muito diferente das outras empresas, tem que ser profissionais que estão em constante evolução e que queiram todos os dias construir uma história de sucesso junto com a empresa. Porque é isso. O sucesso de uma empresa é feito de sucesso de milhares de pessoas que se conectam. Porque é uma jornada. É uma jornada, é como se fosse um casamento onde todo dia se der um problema, a gente vai sentar para conversar para construir o melhor dia amanhã. Né? Então as pessoas têm que ter vontade de construir todos os dias um dia melhor no dia seguinte.
né, junto com a gente. Legal, Muito bom. Sim, Bom, Jussara, obrigado. Foi ótima essa conversa, num tema que é fascinante, sem dúvida. né? Gestão de pessoas. Gente gosta de gente, pessoas têm que fazer a diferença, pessoas geram valor de marca, fazem a diferença dentro das empresas e realmente geram esse valor para fazer acontecer, gerar transformação. Foi muito bom conhecer a tua jornada também, esse crescimento, né, impressionante da Senior que você acompanhou, integrando empresas, culturas diferentes, pessoas, alinhando propósitos. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade, né? E espero que de alguma forma nosso bate-papo também gere valor para quem está assistindo a gente, né? Porque é isso que é o grande objetivo dessa história, né? Valeu, obrigado. Obrigado. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com a Jussara Dutra, da Sênior. Vocês viram aí toda uma trajetória que ela elucidou aqui ao longo dessa nossa quase 1 hora de conversa, de muita necessidade de inovação, de desenvolvimento, de atenção para com as pessoas. Eu acho que isso é primordial, né? O DJ acabou de falar, né? A gente precisa cada vez mais dentro das organizações ter gente que gosta de gente, independente da ferramenta que a gente vai utilizar. Se vamos utilizar a inteligência artificial, né, para o bem, se nós vamos usar outras ferramentas, mas no fundo, tudo termina em relação entre pessoas. E isso é primordial. A gente precisa ter uma comunicação de qualidade, a gente precisa ter transparência, a gente precisa ter a capacidade, principalmente, de conseguir olhar um nos olhos dos outros e dizer, olha, eu concordo, discordo, tudo com muito respeito, tudo com muita atenção. Não é tão complexo assim como a gente imagina. Aliás, é bem simples, porém, basta fazer, precisa ter atitude, que é outra coisa bem importante. Valeu? Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux.